Gostaria de informar que as perguntas devem ser referentes ao tema. Alguma coisa que não ficou clara, que necessite de mais detalhes, que mereça uma repetição, então teremos o máximo de prazer em atender as questões. Tem muitas questões particulares que, é claro, não poderemos responder. Se estiver interessado nos projetos a que me referi, aqui à mesa, no próximo intervalo, estará o nosso jovem inteiramente às ordens. A iluminação interior. Haverá uma técnica entre os grandes meditadores. Uma das técnicas mais comuns para o autodescobrimento é a pessoa reservar um período diário para pensar em si mesmo. Em um dia de 24 horas, todos nós dispomos de um espaço de tempo para nos interrogarmos a respeito de nós próprios. Invariavelmente dizemos, eu não tenho tempo. Se deixamos para a hora do repouso, às vezes estamos tão cansados que adormecemos. Se é pela manhã, deixamos para acordar tão em cima da hora que não temos tempo. Mas quem toma banho tem tempo. Durante o banho, ao invés de pensar futilidades, coisas inoperantes, pode centrar o pensamento em si mesmo e perguntar-se o que eu estou fazendo da vida. Não é com revolta nem com amargura, é com interesse de descobrir, porque a nossa existência está desenhada em nosso mundo íntimo, está no arquivo do nosso inconsciente profundo. Antes de reencarnarmos, nós firmamos um compromisso com a vida, recebemos instruções, retornamos do mundo espiritual, estamos no mundo da névoa, deveremos romper a névoa para encontrar a claridade íntima. Então, se nós reservarmos durante o período do banho o hábito de pensamentos edificantes, é claro que eles emergirão e virão à nossa consciência, mas não será na primeira vez, nas primeiras semanas. É um trabalho a longo prazo. Depois, o hábito da reflexão em torno do pensamento em si. Cultivamos os pensamentos pessimistas. Gostamos de uma forma masoquista de serem felizes. Preferimos que as pessoas tenham pena de nós a nos amarem. Há na língua portuguesa a palavra coitado, que é terrível. Nós então dizemos-la por hábito. E toda vez que dizemos coitado de alguém, ou em referência a alguém, descarregamos uma energia negativa, perturbadora, coitado. Quando poderemos dizer, ele está resgatando bem, está com coragem, que bênção, que oportunidade feliz. Esta é a nossa visão de pessoa espiritualista. E se é materialista, ela tem um compromisso com o otimismo. O fato de não ter uma crença religiosa não implica que não tenha ideais. Pelo contrário, os grandes idealistas do mundo, nem todos eram religiosos. Tinham mágoas das religiões. Guardavam motivos justos e outros menos justos a respeito do comportamento de algumas doutrinas, mas eram idealistas. Teremos que mudar o nosso velho hábito dos pensamentos perturbadores, das ideias negativas e cultivarmos o pensamento superior, edificante, a benefício de nós próprios. Aqueles que fazem barba, quantos minutos nós gastamos fazendo uma barba? A mulher que se penteia, que faz a maquiagem, quanto tempo? Normalmente esse tempo é desperdiçado com ideias frívolas ou ideias nenhumas. Se canalizarmos o nosso pensamento para ganhar tempo, e se lograrmos um espaço
em nossa agenda diária para o eu profundo, será que em 24 horas nós não temos 10 minutos para pensarmos em benefício do ser que somos, no corpo que estamos? É claro que nós temos. Então a primeira coisa a domar é o pensamento. Buda chamava o pensamento esse cavalo veloz que não para em momento algum, porque realmente o nosso pensamento é muito ágil. Os psicólogos afirmam que nós temos em média 95 mil pensamentos por dia. 95 mil. Sendo que 93 mil são inúteis. Mais 1000 são de coisas negativas. E quando reduz, fica bem pouco para o nosso realismo. Eu fui funcionário público. E ser funcionário público no Brasil é uma honra, é uma provação. E Deus me deu essa provação. Deus foi tão curioso comigo que achou pouco, me deu uma expiação. Me tornou chefe de seção de repartição pública. Eu era muito ingênuo na época, e quando me tornei chefe de seção, os meus colegas no setor da assistência fizeram uma festa. Eu achei que era por amor. Então aquelas festas de repartição pública, aqueles pastéis horrorosos, aquele suco, a pessoa colocava um pótano, dá um litro como 20 litros, de água. Mas quando eu cheguei, estava a festa na minha carteira, pastéis, empadas, que suco. Eu tive um choque. Então eu falei, então nós teremos parabenizado por haver sido nomeado chefe de seção. Eu devia ter ficado calado, mas não fiquei. Eu perguntei, vocês gostaram muito? E por quê? Porque você é espírita? Eu disse, meu Deus, que coisa! Isso nos anos 50. E eu disse, mas que tem a ver o espiritismo com isso? É que você, como espírita, não vai marcar falta em nós. Não era amor, era interesse. Naquela época que era o livro de ponta, aquele risquinho vermelho. Eu disse, mas eu tenho que marcar Divaldo e a caridade. E essa caridade é para o governo que me paga. Então quem chegar atrasado vai ter um risquinho vermelho. Porque eu pego 2 ônibus, pego o elevador Lacerda e chego em tempo. Então que não chegar. Mas era curioso. Nesse tempo eu tinha uma colega que era o tipo da pessoa feliz com a própria desgraça. Ela era feiazinha, mas naquele tempo não fazia muita diferença não. O cabelo liso, naquele tempo dava-se o jeito com papelote. Era uma coisa horrível. Cortava o jornal, enrolava e prendia. E como não havia laque, então colocava cerveja. E os maridos, coitados, que aguentassem. Então ficavam horríveis. Para no sábado ficarem bonitas. A mulher é assim, é o ser original. Por isso que não acaba nunca na terra ter mais viúva do que viúvo. Por causa da inteligência. E então minha colega não era aquele cabelo escorrido. Quando ela chegava, ela me perguntava, como é que eu estou? Eu é que sabia como é que ela estava. Como eu era otimista, alegre, na repartição, sempre fui muito alegre, até era censurado, mas eu adorava, não me importava. Eu era feliz. E eu então disse assim, não, mas está muito bem, tome um pouco de sol. Não. Vá ao teatro. Não. Tem uma caminhada, faz muito bem. Não. Ela era feliz com a própria desgraça. E então ia sentar-se. Uma semana, um mês, um ano, um dia que não estava bem era eu. E quando ela chegou, depressiva, Divaldo, como é que eu estou hoje? Eu disse, péssima. Com esta cara de quarta-feira de cinzas, quem é que vai namorar? Bote um pouco de ruja, naquele tempo que botava aquelas 2 rodas de bermuda lá. Bote um pouco de batom, faça um papelote, melhora esta cara, põe um pó de arroz, aquele branco, aquela coisa. Ela teve um choque, disse, meu Deus, você está pior do que eu. Ficou boa.
Nunca mais me perguntou como era que estava. Eu ficava de frente da porta de entrada. Quando ela chegava, ela me olhava e dizia: "Tô ótimo, hein?" E ia embora. Então a nossa proposta é: seja feliz hoje. Não programe a felicidade para quando chegar o Natal. Porque quando chegar o Natal, você vai programar para quando chegar São João. Quando chegar São João, vai programar para o ano bom. O tempo é essa dimensão atemporal, que o hoje é o ontem que passou, e o hoje é o amanhã que vai chegar. Então viver intensamente cada momento da nossa vida, sem a preocupação do amanhã e sem o remorso do ontem. Como Jesus foi um psicoterapeuta notado. A doutora Hannah Wolff, a maior psicanalista da Alemanha, depois de Anna Freud no século XX, ela diz o seguinte: Jesus era um psicoterapeuta tão extraordinário que ele antecipou a psicologia 2000 anos quase. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. A cada dia bastem as suas próprias aflições. Por que nós ficamos atormentados? Ai, meu Deus, será que eu vou chegar ao Natal? Viva hoje e faça hoje o seu Natal. Se não chegar, não perdeu nada. Você levará lembranças admiráveis. Você está doente? Viva agora. Será que eu vou ficar bom? Quanta gente vai morrer saudável antes daquele que está muito mal? Eu uma vez tive uma lição na vida que me impressionou e mudou o rumo do meu pensamento psicológico. Dois amigos de uma família muito séria no Paranaense, da alta política, estavam os dois irmãos em Brasília. E um deles fez um câncer com metástase óssea. Estava internado no hospital e seu irmão saudável ia viajar a Curitiba. Foi visitá-lo. O médico chamou ao lado e disse: demore um pouco, porque nós não damos 48 horas de vida para ele. Os ossos estão comprometidos. Ele vai começar a sentir dores insuportáveis e nós iremos aplicar morfina. Então, enquanto ele está lúcido, aproveite. Desculpe. Atendam, porque você não verá mais. O meu amigo ficou ao lado do irmão. Ele, com muita angústia, muitas dores, despediu-se em lágrimas. Ao sair do hospital, foi atropelado por um automóvel e morreu. O irmão, quando soube, teve um choque emocional tão grande que reagiu ao câncer e está vivo até hoje. Então a proposta da vida é esta: viva agora, na busca da iluminação interior. Diz o Dr. Deepak Chopra: é necessário haver harmonia de natureza psicológica, como define a Organização Mundial de Saúde a respeito de saúde. Saúde não é falta de doença. Saúde é o resultado de um bem-estar psicológico, de harmonia orgânica e de equilíbrio socioeconômico. Quando falta um desses elementos, pode-se dizer que se está sem saúde. Mas nós podemos ter uma doença e um estado interior saudável, e encarar a doença de uma maneira positiva. Um outro notável cientista, o Dr. Bernie Siegel, o maior cancerologista americano, ele diz o seguinte: as pessoas têm pavor ao câncer, mas câncer é uma palavra, não é nada, é uma palavra. Morre-se de fenômeno gástrico, morre-se de fenômeno brônquico, morre-se de fenômeno psíquico, morre-se de fenômeno degenerativo, ao qual se deu o nome de câncer. Narra o Dr. Bernie Siegel a respeito desse poder da mente. Tem uma paciente
que chegou até ele depois de viajar 2.000 quilômetros e apresentou-lhe todo o histórico. Ele revolucionou a terapêutica nos Estados Unidos. Quando o paciente chega, a primeira pergunta que ele faz é a seguinte: você deseja terapia psicológica, cirúrgica, deseja radioterapia, quimioterapia? De acordo com a resposta, ele faz uma análise emocional do seu cliente. Se a pessoa diz terapia psicológica, este vai ter uma grande sobrevida. Se diz eu quero uma terapia cirúrgica, esse vai morrer com rapidez. Porque não crê em si, quer se ver livre. Não, eu quero uma terapia, uma radioterapia, uma quimioterapia. Esse vai ter uma sobrevida regular. E a senhora chegou e disse: doutor, quando ele começou a examinar, disse: minha senhora, eu lamento muito, mas a senhora chegou tarde demais. Eu sou médico. A função da medicina não é impedir a morte virá. A função da medicina é tornar a vida menos desagradável, diminuir a dor, prolongar a vida, mas a morte é inevitável. A senhora está aqui por milagre. Mas doutor, será que eu terei uma chance em 10? Minha senhora, não terá. Terei uma em 100? Não, senhora. Em 1000? Não, senhora. Em 1 milhão? Bem, em 1 milhão a senhora terá. Então cuide de mim, porque eu sou essa exceção. Diante daquela mulher, ele começou a cuidar e deu-lhe alta 4 meses depois, absolutamente curado. Os colegas disseram reversão. A terapia cancerígena, a denominação vem muitas vezes a uma reversão do processo e o paciente cura-se contra todos os prognósticos fatais. Só que aquilo que chama reversão é o estado da mente do paciente sobre o corpo. Nós temos a doença kármica, aquela que é o efeito dos nossos atos pretéritos, a doença de efeitos da atualidade e a doença provacional. Francisco de Assis, que teve uma terrível enfermidade dos olhos e teve que ser cegado, não era karma. Ele é a reencarnação de João Evangelista. Não necessitava de pagar nada. Ele pediu a dor para nos ensinar a sofrer com resignação. Jesus, na crucificação, não resgatava karma nenhum. Era um sacrifício por amor, a doação de amor. Então, muitas enfermidades nossas não serão necessariamente kármicas. Sabemos depois. É um teste à resistência. Quando, há alguns meses, o médico me disse: você está com câncer de próstata grave. Eu sorri para ele e disse assim: quem sou eu? Câncer de próstata é para outro, eu atacei sempre muito bem, conversei com ela, que minha filha, fica direitinho aí. Como é que ela se atreve a se rebelar contra mim? Quem faz de volta, eu estou dizendo ao senhor, pode ficar tranquilo que não tem. E se tiver, ele é acidente biológico. Eu boto ela no eixo e me recupero. Eu fui ao enterro dele. E aquele ótimo. Então, os cientistas de Harvard, 2 dos mais notáveis físicos quânticos da atualidade americana, os doutores David Bohm e Stuart Wood, estudando nosso cérebro, constatando que nós temos entre 75 bilhões e 100 bilhões de neurônios, que produzem 64 tipos de neurocomunicações, ou de neurocomunicantes, ou de neuropeptídeos, que são as substâncias que os neurônios produzem para manter a nossa harmonia, desde as endorfinas, que são mais poderosas do que a morfina, 30%,
produzidas no organismo. Até a serotonina, a noradrenalina, a dopamina, que são as substâncias do equilíbrio emocional. A dopamina, que é a substância da felicidade. Os neurocientistas descobriram que a pessoa que tem dopamina bem dosada é feliz. Quando tem pouca, faz distúrbio de Parkinson. E quando tem muita, faz esquizofrenia. Por quê? Eles não sabem. Por causa do ser que somos, o psiquismo atuando no cérebro, mantém a harmonia desses neuropeptídeos. Pois os dois cientistas, estudando esse mecanismo cerebral, descobriram que a mente, que não é cerebral, é extrafísica. Quando o indivíduo ama, quando perdoa, quando é jovial, quando se dedica ao bem, os neuropeptídeos produzem hormônios, entre aspas, produzem neuropeptídeos, semelhantes ao fóton. O fóton é uma micropartícula que nós encontramos na luz. Esses fótons têm a propriedade de aglutinar as moléculas. Então, a mente descarrega esses fótons no sistema nervoso central, que transfere para o glandular, que transfere para o imunológico. E nós ficamos resistentes às doenças. É ciência pura. Eles não são espiritualistas, não são filósofos, são cientistas. Mas as pessoas que têm esse temperamento irascível, que se revoltam com tudo, que têm ciúme, que têm ódio, que perseguem, que têm conflitos, o cérebro produz uma substância semelhante ao elétron. E o elétron desagrega moléculas. Essa substância, energia, é assimilada pelo sistema nervoso central, que a transfere para o sistema endocrinológico, que a transfere para o sistema imunológico, e nós ficamos susceptíveis às enfermidades, às contaminações. A questão é tão séria que foi criada uma ciência denominada psiconeuroendócrino-imunologia. O pensamento transfere para o sistema nervoso, que encaminha as glândulas de secreção endócrina, que encaminham a energia ao imunológico. 100 trilhões de células. Sob o comando da mente, elas mantêm o equilíbrio. Aquilo que chamamos câncer, diz o Dr. Bernie Siegel, genericamente, é uma célula que perdeu a memória. A célula tem memória cada 30 dias em média, menos neurônios, ela morre. Mas antes de a mitose, ela se divide em duas. Então esse é o fenômeno memória, a memória das células. De repente uma célula perde a memória e começa a multiplicar-se desordenadamente, gerando um tumor. Cai na corrente sanguínea e aparece no outro órgão, a metástase. Na raiz, terá fatores muito controvertidos de hereditariedade, terá fatores de traumatismos físicos, do tabaco, do álcool, do desgaste sexual, da droga, mas outros de natureza psicológica. Normalmente as mulheres que amam, quando tem um divórcio litigioso, fazem câncer de mama. Quando são muito ciumentas, fazem câncer de colo de útero. Segundo estatísticas, o homem, quando é temperamental, faz câncer de próstata. É apenas uma tese estatística. Diz o doutor Deepak Chopra que a medicina faz a estatística do insucesso e não do êxito. Por isso que o acadêmico moderno não se
deixa emocionar pelo paciente, ele segue a estatística. Então, se nós conseguirmos um controle mental sobre os neurônios, eles produzirão de acordo com esse controle mental do pensamento. Eu narrei já uma vez aqui no Recife que eu tive uma parada cardíaca. E da parada cardíaca eu me senti fora do corpo. Era depois de uma reunião pública nossa, e tinha uns 10 médicos, inclusive meu filho adotivo, cardiologista. Ele, quando me pegou no divã, eu caí no divã, graças a Deus. Você não morria da pancada no chão. Ele disse: o Divaldo acaba de morrer. Eu ouvi nitidamente. Então eu falei: meu Deus, a morte é uma maravilha. Aí eu me lembrei que Joana de Ângeles, meu guia espiritual, me houvera dito: se algum dia tu estiveres fora do corpo e chamares por alguém e ninguém te responder, já desencarnaste. Espera por mim. Eu então chamei por umas pessoas amigas, pelo meu filho. Chamei, nada do enquanto. Daqui eu não saio de maneira nenhuma. E fiquei, o corpo ali, massageava aqui e aplicava um choque elétrico acolá. Cheio do protocolo, o socorro cardíaco é ótimo, alegre, e olhando, e várias pessoas chorando. Não sei se era de alegria ou de tristeza, porque tudo é muito variado. Então, nesse momento, minha mãe, que era desencarnada, apareceu mesmo. Quando eu a vi, disse: mãe, perguntei, eu já morri? E ela respondeu: ainda não. Não gostei nada do ainda. E o que é que está vendo? Os seus guias espirituais estão examinando se você fica ou se você volta. Eu disse: mãe, que mãe é esta? Falar correndo e dizer a eles que eu voltar, que já viu. Ela saiu e eu disse: meu Deus, eu sei que o Senhor é o Rei do Universo. Se eu desencarnar, é o Senhor que vai governar. Se eu voltar à Terra, é o Senhor que vai governar. Para o Senhor não fará a mínima diferença, mas para mim. Eu lhe peço que me dê 10 anos de vida. Que são 10 anos de vida para o Senhor. E quando eu estava nessa, negociando com Deus, minha mãe voltou e me disse: meu filho, os guias espirituais resolveram dar-lhe uma moratória. Você vai voltar à Terra. E eu logo perguntei: por quanto tempo? E ela disse: eles não disseram. Então eu voltei e senti uma dor, tive um infarto. Aquela dor dilaceradora. Fui internado, fiz os exames complementares, todas as exigências médicas. E o meu cardiologista disse: seu caso é muito grave. A área lesada é muito grande. Você tem uma artéria com entupimento de 95%, a outra 80%, e a terceira 70%. Eu digo: nossa, então você terá no máximo 2 meses de vida, até conseguir, se for possível, um transplante, porque o coração está com uma área lesada muito grande. Eu estou pensando: como é que eu devo fazer? Não pode comer carnes vermelhas, não pode andar, não pode. Ele me diga o que é que eu posso, e o resto ele quase nada. Vá para casa, deite, tenha uma vida muito calma. Imagine como uma instituição com 3.000 crianças tem uma vida calma. Vá para lá e aguarde. Muito bem, aí eu fui de máscara, fui para casa, fiquei deitado, angina pectoris. Se alguém tiver inimigo, diga assim a Deus: eu não desejo mal nenhum para ele, não, meu Deus. Só angina. E aí está ligado por várias reencarnações. E então, deitado. No dia da reunião mediúnica, os espíritas sabem quão grave é a reunião mediúnica. Principalmente esse socorro desobsessivo. Eu estava deitado. Às 8h-10, às 8 horas começa a nossa reunião. Nós somos muito austeros no cumprimento do horário.
Aparece-me Giovanna de Ângeles. E então ela, aos pés da cama, perguntou-me: como estás? E eu disse: muito mal. 95% morto. Ela disse: qual é o problema? Tu não estás falando comigo que estou 100% morto? Levanta daí, levamos a reunião e deixa de preguiça. Mas esse dia espiritual quer que eu morra. Então havia uma campainha ao lado da minha cama, eu chamei alguém, veio um filho meu adotivo, que não era lá tão equilibrado, era um pouco pentecapto, forte, bonito, mas a cabeça vazia. Quando ele me viu muito pálido, ele perguntou: Divaldo, o senhor já morreu ou está morrendo? Menino, leva-me ali à sala mediúnica, a 100 metros, devagar, que eu não podia caminhar, tinha que descer uma escada. Ele me levou e eu disse: meu Deus, que não feche a porta, porque se fechar a porta, nem Jesus entra. E eu disse: vá correndo e peça para esperar um pouco. Até que Deus permitiu. Quando já ia, eu fiz a porta assim. Aí eu entrei ofegante, com angina, sentei-me. O nosso diretor, Gilson Souza Pereira, olhou para mim sorrindo, eu muito pálido, e ele disse: foi Joana, não foi? A nossa reunião mediúnica, como devem ser as reuniões sérias, consoante o livro dos médiuns, nos últimos capítulos, é constituída de uma pequena leitura, um breve comentário, mas só participam das reuniões desta natureza aqueles que tenham experiência doutrinária, porque a reunião mediúnica não é um circo para exibir fenômenos ridículos. É algo muito sério. Pessoas sérias, o que é que vai dizer, sensatas, responsáveis, conhecedoras. E então logo depois vem um dos mentores, dá uma breve comunicação, e vem as comunicações com os médios, com harmonia, evitando esse debate de doutrinador com médium, várias comunicações simultâneas que viram um pânico. Tudo dentro de disciplina, porque as coisas de Cristo são muito ordeiras, a disciplina é nossa. 2 comunicações simultâneas, cometidas 3 excepcionalmente. Então veio a comunicação do mentor, por intermédio. Eu entrei em transe psicográfico. Depois, uma entidade muito sofredora incorporou-me, e por fim, o Espírito Joana de Ângeles deu a mensagem final. Foi encerrada a reunião, 1h30 depois. Quando encerrou, eu respirei, a dor havia desaparecido. Eu disse: meu Deus. Respirei novamente. E nós não temos o hábito de conversar na sala mediúnica. Os comentários são fora, porque a reunião continua com os guias espirituais sem nós. As entidades atendidas ali permanecem para serem removidas depois aos núcleos de conveniência. E quando eu saía, sempre temos um local para comentar. Eu não sou de falar muito, comecei a falar. E quando eu estava entusiasmado, apareceu-me Joana, olhou-me e perguntou-me: como estás? Eu disse: agora 95% bem. Então vá para a cama, feche esta boca, para não jogar fora as energias que nós lhe demos. Eu fui. E comecei a fazer controle mental. Tive alta, 16 anos depois aqui estou, sem nenhuma sequela daquele infarto. Viajo mais de 220 dias por ano, atividades contínuas e um grande bem-estar, alegria de viver. Mas nesse ínterim, quando passaram 8 anos, há um espírito amigo meu, pernambucano, que morreu aqui no Recife, no bairro da Torre, por atropelo, há mais de 40 anos. Ele é meu amigo. Eu chamo Walter. Ele me apareceu e me disse: Divaldo, tu não és nada inteligente. Mas por que não?
Porque tu pediste a Deus 8 anos, só faltam 2 para tu morrer. Quando a gente pede algo a Deus, deve pedir muito. Porque se Deus estiver de mau humor e cortar metade, a outra metade compensa. Note o raciocínio pernambucano no além. Eu vou te contar uma anedota espiritual. Humberto de Campos, espírito, contou-nos que uma alma foi a Deus e perguntou-lhe: o senhor me poderia falar um pouco sobre a eternidade? Eu não entendo a eternidade. Deus sorriu para a alma, e então a alma disse: Senhor, 1 bilhão de anos no calendário da eternidade, que tempo representa? Deus disse: 1 segundo. Oh. E 1 bilhão de dólares, quanto significa para o Senhor? Deus disse: 1 centavo. Oh, Senhor, dá-me 1 centavo. E Deus disse para ele: espera 1 segundo. Quero dizer que eu desencarnaria se eu tivesse introjetado a minha problemática. Se eu estivesse dizendo: eu sou cardíaco, como muitos me dizem, eu sou cardíaco, eu não posso. Eu estou cardíaco. Quem está é transitório, quem é definitivo. Eu estou com câncer. É um acidente de percurso. Ninguém morre de excesso de saúde. Ai, mas ele morreu de tanta saúde. Morreu com câncer. Ou o câncer foi a causa da morte, o aparelho respiratório, uma disfunção hepática, um problema de Alzheimer. Então a mente deve descarregar em nosso organismo noradrenalina, serotonina, que são produzidas na parte posterior do cérebro, no rastro e no lóbulo ceruleus. E então, ao cair em nossa corrente sanguínea, nós sentimos esse calor de vida. Claro que não é fácil, como eu estou dizendo, mas se não começar é muito difícil. Havia na cidade de Salvador um cartório que era célebre. Cartório Porto. Ir a cartório é uma aprovação, ainda mais para reconhecer firma deste país atrasado. Que ninguém confia em ninguém, nem firma também conhecida ou reconhecida não valem nada. Mas muito bem. E eu me lembro de uma vez eu entrei naquele cartório há 40 anos e havia uma tabuleta que me deu uma ajuda notável. Dizia o seguinte: tornar o fácil difícil é fazer o difícil. Tornar o difícil difícil é fazer o impossível. Em outras palavras, facilite o impossível, tranquilize o difícil e tudo se tornará fácil. Platão, há 2.300 anos quase, já dizia: seja razoável, peça o impossível. Platão, seja razoável, peça o impossível. Então, na sua problemática de saúde na iluminação interior, diga: eu sou saudável, estou com o problema X. E vou superar o problema X. Porque a mente, o mundo da energia, no projeto genoma humano, há muitos saltos inexplicáveis. Há muitas mutações que o cientista não sabe explicar. Então o doutor Collins diz: é uma mutação. Porque este fenômeno é a lei de causa e efeito. Nós fazemos a mutação, porque a lei da vida em nosso débito amputou aquela cadeia do genoma. Então nós passamos aquele problema que tem uma causa moral espiritual. Em nossa iluminação interior, a saúde é muito importante. E a mente. Hoje, nos hospitais americanos, 30% dos pacientes recebem terapia placebo. É que vale dizer
terapia sugestiva. O doutor Bernie Siegel narra a história de um grande executivo americano, seu cliente, com câncer, com metástase. E é quando ele estava atendendo o paciente, chegou um produto da Suíça, que era a última palavra em câncer, mas somente para que tivesse mais de 6 meses de vida, por causa dos efeitos colaterais. É tão forte o remédio que podia matar pelos efeitos colaterais. Então o paciente soube e pediu ao doutor Siegel que ele aplicasse o remédio. Ele disse: não posso. Você não tem mais de 2 semanas de vida, como você sabe. Os tumores, toda a cadeia ganglionar tumorizada. E aí eu vou apressar a sua morte. Disse: doutor, eu vou morrer de qualquer forma. Que me importa se eu morrerei amanhã ou depois de amanhã, menos 2 dias ou 5, tentando salvar-me, aplique-me a injeção. E tanto insistiu que no sábado o doutor Siegel disse: ele vai morrer de hoje para amanhã. Aplicou a injeção e deixou a equipe do hospital de plantão para telefonar-lhe caso ele entrasse em convulsão. Não recebeu telefonema. E na segunda-feira, quando chegou, o paciente estava na enfermaria jovial conversando. Ele teve um choque. E os tumores haviam baixado. Ele aplicou a segunda dose. E um mês depois o paciente teve alta. Também que pegou seu próprio avião, subiu a 3.000 metros e voltou para a sua propriedade, no centro americano, ele dirigindo o avião. 6 meses depois, a imprensa americana denunciou o produto como inócuo ao câncer. Era nada mais, nada menos do que um paliativo. Não havia prova científica de curar o câncer. O paciente leu e um mês depois estava de volta com o câncer. O choque emocional desencadeou o câncer. Então o Dr. Bernie Siegel começou a pensar e disse: realmente, o produto estava mal embalado. E só se descobriu isso depois. Mas estamos aguardando para o fim da semana uma remessa com o produto dentro dos critérios exigidos pelo Departamento de Saúde americano. Doutor, o senhor me aplica de qualquer forma, se chegasse. Quando o senhor teve uma expectativa, e ao fim de uma semana abriu o pacote, tirou uma ampola, extraiu todo o líquido e aplicou-lhe uma endovenosa. À medida que ele ia aplicando, o homem ia ficando ruborizado. Na segunda aplicação, 3 dias depois, ele apresentava uma melhora significativa. Um mês depois, teve alta, voltou para casa. 6 meses após, a revista Nature, que é a revista científica de maior valor de critério médico, são 2 ou 3, denunciava que o produto era uma farsa. Não tinha o menor valor terapêutico. E o homem leu o que se voltou e morreu numa semana. Então diz o Dr. Bernie Siegel: aquela dose que nós aplicamos era água destilada. A cura foi a mente. Ele autocurou-se. A certeza do êxito do remédio. Como acontece com a maioria de nós? Vai fazer o tratamento? Será que isso vai dar resultado? Eu não creio. Não notei melhora. Não vi nada. Então nós torpedeamos as substâncias químicas e as vibrações, entrando em choque em nosso perispírito, que é o campo que favorece a medula óssea para produzir as células saudáveis. Daí, é necessário essa alegria de viver, mesmo nas situações mais embaraçosas, mais difíceis, criando a iluminação interior para a imortalidade, mas também para a vida feliz na Terra.
Quando nos reportamos à iluminação interior, não é só para ser feliz no além, é para ser feliz aqui no aqui. Viver bem, ter paz. O Dr. Chopin publicou um livro muito interessante, que se titula A Cura Quântica. E ele narra estatisticamente da sua clínica de Ayurveda de um paciente indiano que veio a Boston, no estado de Massachusetts. Ele tem a sua clínica. E este homem teve um problema cardiológico, era um grande executivo, veio com um grupo e foi internado de emergência. O Dr. Chopin acompanhou, e à medida que as horas passavam, o homem piorava. Ele entubou, aplicou os recursos mais altos da ciência, mais avançada do mundo, que é a americana, e o homem piorando. Então, algumas horas depois, o Dr. Chopin viu que ele ia morrer. Aproximou-se e perguntou-lhe, mas como? Nada faz efeito. A respiração artificial, as altas doses de medicamentos que estamos dando. Qual é o seu problema? Aí o homem disse, eu estou com muito medo de ficar bom. Mas como? Bem, porque medicina na América é muito cara. Aqui na UTI são $15 mil por dia, fora assistência médica. Se eu ficar bom, eu não poderei pagar. Vou ter que tomar um empréstimo e trabalhar no mínimo 10 anos para pagar isso. Eu não aguento só em pensar nisso. O Dr. Chopin disse, homem, por Deus, a sua firma fez o seguro de saúde para todos da comissão. Esteja tranquilo, você não vai gastar $1. O senhor me garante? Mas lógico. Eu sou um dos diretores da clínica. Então, se eu dei uma entrada aqui, pelo seguro. Ah, muito obrigado. 2 horas depois teve alta e foi embora. O poder também. Então, nós temos aí a cura placebo. Mas nós temos também a terapia nocebo. A oposta. Nós vamos ao médico. E ele fica ali. Mas você vai ser. Olha, então a moderna medicina da década passada dizer ao paciente: você está com câncer, você está com uma cardiopatia, você. Não. Nem todos têm resistência moral. É necessário um status psicológico. Talvez você tenha um filho médico. Ele é professor de medicina nas 2 universidades em Salvador. E ele diz: tio, paciente é uma coisa terrível. O senhor sabe que a pior notícia que nós damos a um paciente é a seguinte: primeiro paciente, nós estamos dando, tem que mostrar exames declaratórios. E quando ele traz, nós olhamos e dizemos: eu vou lhe dar uma boa notícia. Você não tem nada. Nada! Como é que eu gastei tanto dinheiro para não ter nada? Eu vou ao outro médico, você não sabe coisa nenhuma. E depois eu penso, eu já fui a 30 médicos e ninguém sabe o que eu tenho. Olha, não tem nada. Mas a muita gente quer ser infeliz. Então, o Dr. Chopin conta de um paciente que era um grande executivo, e quando ele fez os exames, ele constatou uma neoplasia maligna terrível. E disse: nós vamos ter que modificar um pouco o seu esquema de saúde. Não, mas eu não posso fazer tratamento. Mas é necessário. Você está com um carcinoma, com tais características. Se não parar, você morre. Ele teve um choque tão grande que morreu do diagnóstico. Para ver o poder da mente. Se essa mente pode fazer isso, o que não pode fazer em nossa iluminação? Eu sou pacífico, eu sou gentil, eu amo a vida, eu nasci para construir um mundo melhor, eu nasci para amar. O outro paciente é uma senhora que ia à clínica do Dr. Chopin
fazia o check-up cada 6 meses. Quando terminava, dizia, doutor Chopra, eu estou com câncer? Não, meu senhor, tudo negativo. Olha, eu devo estar com câncer. Minha senhora, eu sou médico. 20 anos depois, doutor Chopra, eu estou com câncer. Bem, agora, a senhora está com câncer de colo de útero. Eu não me disse. A vida inteira me disse que ia ter câncer. A culpa é sua. E ele sorriu e disse, não, a senhora tanto desejou que o organismo atendeu o seu apelo mental. E atendeu. Daí vamos fazer uma psicoterapia autoiluminativa. Joana de Ângeles ensinou-nos a visualização terapêutica, que nós agravamos está em 8 idiomas. É uma terapia médica notável. Dr. Chopra, de Ornish, Bordesiga, projete a sua mente no órgão interno e trabalhe as suas células com o pensamento. Tenha a sutileza de conversar com elas, tudo é vida. Ele conta experiências notáveis de visualizações terapêuticas de pacientes sufis que não matam nem insetos perniciosos. Quando eles dizem assim, vamos matar as células cancerosas, o paciente diz, não senhor, eu não mato coisa nenhuma. Vamos diluí-las. Ah, isto sim. Consiste em relaxarmos, respirarmos profundamente, olhos cerrados, eurilex profundo, imaginarmos uma luz, a luz divina, entrando pelo nosso chakra coronário, espalhando-se pelo nosso cérebro, e nós respirando calmamente, inspirando com a boca fechada, retendo, expirando com a boca levemente aberta, profundamente. Ao máximo, para que não fique gás carbônico nos pulmões. Então a luz vai descendo, vamos dizer que esteja numa laringite com câncer de estômago. Então a luz vai descendo, todos os órgãos eu vou repassando. Então, laringe, aí a luz, eu projeto para que ela libere as células enfermas e elas possam morrer com rapidez, substituídas pelas células saudáveis. O estômago, que está com uma úlcera, ou que está com câncer, a luz desce, chega naquela área, e ela vai tomando conta, vai substituindo o campo, vai produzindo 15 minutos diariamente. Nilson, meu primeiro irmão, com diagnóstico de câncer prostático com metástase óssea, dores insuportáveis. Fizemos a terapêutica, realizamos com ele o trabalho de visualização terapêutica, já se foram 8 anos. E o seu PSA é 0,2. Então o urologista disse o seguinte, materialista, que pena que vocês são espíritas. Eu disse, mas por quê? Deveriam ser católicos. Porque quando vocês morressem, eu ia abrir um processo de santificação para os dois. Mas como espírita não tem isso, que pena. Eu disse, mas doutor, porque eu tenho toda a história médica de vocês há 20 anos. Então ele curar-se com a força do pensamento, da visualização terapêutica, é simplesmente impossível do ponto de vista médico. Eu tenho todas as imagens computadorizadas dos grandes ossos, carcomidos pelo câncer. E aí está ele com 82 anos. Então eu ia declarar cientificamente milagre, porque foge aos cânones da medicina. Ele apresentou no Congresso dos Estados Unidos, veja que nós somos importantes, os 2 pacientes, e os colegas disseram, reverseu.
É uma reversão muito lenta. E ele, que é muito irônico, diz lenta, 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 só vai matar daqui a 40 anos. Então, a mente. Lutemos contra a depressão, que é natural. Se nós somos ágeis, trabalhadores, e temos um choque, digamos assim, bem, a gente trabalha de qualquer forma. Eu aprendi com Madre Teresa de Calcutá muito. Mas uma das lições que eu aprendi dela é essa. Ela estava em Genebra e foi visitar uma antiga antropóloga que ela conheceu no Quênia. Uma mulher notável suíça fazendo pesquisa a respeito da evolução das espécies. E ela pegou uma doença com uma paralisia progressiva. E agora só movia um pouco a cabeça, os lábios, os olhos, totalmente paralisada. Quando Madre Teresa foi visitá-la, ela perguntou: Madre, você ainda faz a caridade? Sim, minha filha, é minha vida. Então peça a Deus para que eu morra. Porque cada segundo da minha vida eu o odeio. E quanto mais eu demorar, mais eu o odiarei. Eu sou uma mulher dinâmica. Eu vivi para pesquisas fósseis. Agora aqui nesse hospital, inutilizada, paralisada, peça a Deus para eu morrer logo, porque eu sou uma inútil. Madre Teresa perguntou: você quer morrer? Quero. Declaro solenemente que você está morta. Sua vida não serve para mais nada. De agora por diante você vai pensar nos que querem viver. E vai dedicar seus pensamentos aos paraplégicos, aos tetraplégicos que querem viver. Vou criar aqui o Círculo Internacional da Oração. Todos os dias, às 18 horas, de acordo com o fuso horário de cada país, os paralíticos vão orar uns pelos outros. E você vai ajudar com seu pensamento a quem quer viver. Ela começou a chorar. E disse: então eu ainda poderei ser útil? Poderá não, você é útil. Instalou, quando Madre Teresa morreu, havia mais de 120 mil paralíticos no mundo inteiro, fazendo esta corrente vibratória. Os senhores me dirão: e resultou em alguma coisa? Passemos ao FBI, o grande órgão americano. No ano de 1982, a cidade de Washington atingiu o mais alto índice de violência do mundo. Para quem não sabe, Washington é uma cidade tão violenta ou mais do que o Rio de Janeiro hoje, a 1 quilômetro da Casa Branca. Nos bairros africano-americanos, a violência atinge índices alarmantes por causa da droga. E naquele ano, era um horror. Então, 4.000 meditadores resolveram fazer um desafio para provar que a mente é capaz de qualquer coisa, pró ou contra, positiva ou negativa. Viajaram a Washington, pediram ao prefeito para que arranjasse salas, e que eles se alojariam durante uma semana para mudar a estrutura da cidade de Washington. O FBI, contratado, avisou que só havia uma forma de diminuir o crime naquele mês de julho, verão nos Estados Unidos. Era que nevasse. Se nevasse em julho, que é impossível, o crime cairia. Eles não deram importância. Reuniram-se nas várias salas e em horas adrede estabelecidas, meditavam pela paz, pela harmonia em Washington. Domingo. Na manhã de segunda, a estatística do crime era a mesma da véspera, sábado, que era a maior estatística. Na quarta-feira, o crime havia cedido 30%. A bolsa subiu 12%. No sábado,
o crime baixou 45%. E a Bolsa de Washington, na sexta-feira, deu o maior índice da história. Na segunda-feira, quando eles encerraram no domingo, era algo impressionante. Como que a cidade de Washington estivesse no 50º lugar entre as cidades violentas do mundo. Na quarta-feira, o crime começou a subir e a bolsa a baixar. No outro domingo, estava nos dados anteriores. Coincidência? História maneira. Em Ohio, 7.200 meditadores repetiram a experiência. E o resultado foi espetacular. Eu estava em Miami Beach quando se anunciou um dos célebres furacões que batem a costa americana. Naquele ano, nos anos 80, estava em muita moda na América o método de meditação, Silva Mind Control. E como era uma moda, gregos e goianos fizeram um curso. Quando o Serviço de Meteorologia anunciou que o furacão estava vindo da direção de Miami Beach e da costa, alguém sugeriu que todo mundo que fez o curso Silva concentrasse-se na mesma hora e com a força mental desviasse o furacão das costas de Miami Beach, na Flórida. Eu estava lá. Eu não conhecia o método, mas eu fiz também a meu modo com os meus amigos. Quando o furacão estava a 140 quilômetros de Miami Beach, o Serviço de Meteorologia diz que as águas mudaram a corrente. Ele fez um percurso de 180 graus, voltou na direção do Caribe e desapareceu desintegrando. Coincidência, é claro. Ou realidade? A verdade é que, para surpresa dos meteorologistas, naquele ano, Miami não teve nenhum furacão. Então nós podemos exercitar a nossa iluminação interior, fazendo esse trabalho de penetração em nosso mundo íntimo. Entrega a Deus. Senhor, tu sabes, Francisco traduz isso muito bem, faze de mim instrumento da tua paz. O Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então vamos lutar pela nossa iluminação interior, construir em nós o psiquismo divino. Jesus pergunta: não está escrito que vós sois deuses? Então eu podeis fazer tudo o que eu faço, e muito mais, se tiverdes fé. Então ter fé é querer. Querer, diz o locardo popular, é poder. Então queremos uma Recife de paz neste turbilhão da violência. Criaturas pacíficas, acabemos a nossa violência pessoal em casa, com o parceiro masculino ou feminino, com o filho, com o amigo, com o patrão, com o empregado, porque a nossa violência potencializa a violência do psicopata que vai para a rua matar. Vamos ser de paz. Como diz Alves, a violência é uma doença do espírito, e no espírito deve ser tratada. Então, queridos amigos e amigas, querido presidente da Federação, querido presidente da Comissão Estadual do Espiritismo, queridos amigos do meio tão querido, vamos nós ser o mensageiro da paz. Onde houver trevas, que acendamos a luz. Onde houver desespero, que coloquemos a esperança. Onde houver a dor,
que coloquemos a saúde. Onde houver um conflito, que sejamos a paz. E deixemos que a nossa luz interna saia. Este apólogo é muito antigo. Na margem de um lago, sobre uma folha de violeta, um pirilampo, um vagalume acendia sua lanterna mágica. Na borda, um sapo asqueroso, olhando aquele inseto luminoso, foi tomado de ira e vomitou baba pegajosa sobre ele e disse: pronto, apaguei-me, miserável. O pirilampo sacudiu as asas, soltou no ar e disse: apesar disso, eu brilho. Que os batráquios do mundo atirem baba pegajosa contra nós. Sacudamos os ombros e, apesar deles, que sejamos iluminados. Teremos a nossa pausa de 20 minutos para as perguntas. Claro, não iremos responder a todas, estamos selecionando. Esteja à vontade.